78 de Protagonistas Capítulo 235. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Elaine teve um sonho estranho. Nesse sonho, algum tipo de monstro blindado apareceu, machucou seu pai e até tentou matá-la. Além de ser estranho, também parecia realista. Ela podia sentir a dor vividamente e até mesmo se lembrar da voz e do rosto do homem que estava tentando salvá-la. Hugo. Elaine, que estava prestes a abrir os olhos, franziu a testa enquanto sua têmpora latejava. Você fica feia quando franze o rosto assim. Hugo. A garota olhou surpresa quando ouviu uma voz desconhecida falando de repente. Quando seu olhar caiu sobre o homem que presumiu ser aquele que acabara de falar, percebeu que o rosto dele que estava falando pertencia ao mesmo que ela tinha visto em seu sonho. Ele estava sentado lá com um olhar entediado. Elaine, que estava deitada no chão perto da fogueira crepitante, imediatamente tentou se levantar de seu assento. No entanto, só conseguiu fazer uma careta e segurar a cabeça enquanto latejava. Naquele momento, Seldon estendeu uma bolsa de nozes que estava mastigando para ela. Gostaria de algumas nozes? Ouvi dizer que é bom para a cabeça. Talvez porque sua forma seja semelhante a um cérebro. A razão pela qual as nozes são boas para o cérebro é porque são ricas em ácidos graxos insaturados, que estimulam a atividade cerebral. Não porque se pareça com o cérebro. Sério? De qualquer forma, é bom para sua cabeça, não é? Não deve ter nenhum efeito sobre uma dor de cabeça. Mesmo que Elaine tenha dito isso, ela ainda aceitou a comida educadamente com ambas as mãos. Afinal, além da dor de cabeça latejante, também podia sentir que seu estômago estava roncando. Quando terminou de mastigar sua primeira mordida, perguntou cautelosamente: Meu pai. Ele está bem? Seldon olhou para ela e inclinou a cabeça para a pergunta dela. Em vez de perguntar quem eu sou, onde é este lugar ou a identidade do monstro que o atacou, você perguntou primeiro pelo bem-estar de seu pai. Elaine olhou sem palavras para Seldon. E então, com um sorriso, ele respondeu: Seu pai está bem. Eu já tratei dele, então sua vida não está em risco. Então, acho que você vai finalmente fazer as perguntas, então vou responder com antecedência. Este lugar fica em uma floresta a cerca de 100 quilômetros de sua casa. O monstro que te atacou veio do futuro, e eu voltei no tempo para te proteger, assim como eles. Mais alguma pergunta? Espere, espere, espere. O que significa tudo isso? Esta floresta fica a cerca de 100 quilômetros de sua casa. O monstro que te atacou veio do futuro. Se você vai apenas repetir sua resposta anterior, então esqueça. É só que tem muita coisa acontecendo. Não consigo processar isso. Enquanto começava a organizar seus pensamentos, Seldon fechou a boca e puxou um saco de amendoim. Na verdade, tanto o saco de amendoins quanto as nozes foram levados da cabana de Elaine, mas parece que ela nem percebeu. Você acabou de dizer que veio do futuro, não foi? Sim. Enquanto Seldon respondia enquanto mastigava, Elaine encontrou seus olhos. Honestamente, eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Mas eu escolho acreditar em porque você salvou a mim e meu pai de um monstro que eu nunca vi em nenhum livro antes. Por isso também. Muito obrigada. Sua capacidade de entender e se adaptar rapidamente à situação é louvável. Quando Seldon acenou com a cabeça para suas próprias palavras como um velho, Elaine perguntou com cuidado. Você lidou com aquele monstro? Abri a cabeça dele. Então, posso voltar para minha casa agora. Quero ir ver meu pai. Não. Seldon jogou outro amendoim na boca e recostou-se na cadeira que sempre trazia onde quer que fosse. Ainda existem muitos androides querendo você, então tem que fugir se quiser sobreviver. Por quanto tempo? Até que o problema no futuro seja resolvido. Eu nem sei quando será. Nós apenas temos que confiar nas pessoas no futuro e esperar. A palavra futuro ainda parecia surreal para ela, então Elaine ficou em silêncio e baixou a cabeça. Apenas deite-se e vá dormir um pouco. Amanhã ficaremos ocupados. Sem conseguir se livrar de sua inquietação, Elaine se arrastou para dentro do saco de dormir e fechou os olhos. 28 de março de 609. Na manhã seguinte, Seldon, que acordou pouco antes do nascer do sol, acordou Elaine e deixou o acampamento. Como meio de transporte, eles usaram uma carruagem movida a mana que ele havia roubado.
Depois de viajar pelo vasto deserto por horas, finalmente chegaram a uma cidade com prédios e torres imponentes. O nome da cidade era Cidade Arterial. Como foi construída em um penhasco alto, havia ali um enorme porto de hidroaviões. Uau! Elaine, que entrou em Arterial pela primeira vez em sua vida, examinou os arredores animadamente sem nem mesmo pensar em manter a boca fechada. Os prédios eram todos altos e havia uma carroça voando pelo céu. Estradas atravessavam prédios, estranhas estátuas mágicas flutuavam e as vozes de mercadores que promoviam seus produtos usando magia enchiam a área. No entanto, embora houvesse muitos sons, todos e cada um deles não perturbavam um ao outro, então ela podia ouvir uma nova música a cada passo que dava. Você nunca esteve na cidade? Isso é tão. Eu estava prestes a ir para a cidade com meu pai. Depois que tudo isso acabar, você poderá explorar a cidade sem nenhum problema com seu pai. Espero realmente ser capaz de fazer isso. Tudo bem olhar em volta, mas não se esqueça de cobrir o rosto. Os inimigos podem escanear suas informações biométricas. Ok, felizmente, não há satélites artificiais no ano 609, então a capacidade de rastreamento dos androides pode ser considerada reduzida à metade. Mas como era quase certo que eles ainda tinham excelentes tecnologias, o Seldon queria levar Elaine para um lugar seguro o mais rápido possível. A propósito, por que viemos para esta cidade? Vamos para Hinekal Higatuma. Disseram que era o lugar mais seguro do mundo. Se for Hinekal Higatuma, você sabe sobre isso. Na linguagem antiga, Higatuma significa herança, então Hinekal Higatuma pode ser interpretado como herança de Hinekal. E a história diz que foi a própria arquimaga Araceli quem nomeou. A única razão que tornou aquele lugar famoso foi porque seu antigo nome era Vivien Academy, a mesma escola de magia onde Seldon trabalhou como professor. No entanto, havia se tornado um lugar que não podia mais ser usado devido à invasão dos demônios anos atrás. Mas, por alguma razão, a arquimaga Araceli reivindicou aquele lugar mais tarde em sua vida e o mandou para o céu novamente. Foi dito que até agora nunca houve um mago que pudesse romper a barreira em torno do local que foi criado por ela. Portanto, até agora, ninguém havia conseguido entrar naquele lugar. Não podemos lá, eu sei. O sistema de segurança daquele lugar é excelente, não é? Então por que? Eu tenho a chave. Com as palavras de Seldon, Elaine franziu as sobrancelhas. Ela não podia acreditar. Dentro daquele lugar deve haver muito conhecimento e informações sobre Araceli. Portanto, alguém que entrasse naquele lugar poderia se tornar o arquimago do século. O que está errado? Você não acredita em mim? Sinceramente. Nem um pouco. Não se preocupe com isso. Mesmo sem mim, você estava destinado a ir para lá. O que você está falando? Ela perguntou. Ela era apenas uma garota comum do interior. Como diabos estava destinada a entrar naquele lugar? Em primeiro lugar, não existe nenhuma barreira lá, mas foi-me dito que apenas magos com a mesma crença poderiam entrar. Ela ficou surpresa e chateada quando lhe disseram que em mais de 100 anos ninguém conseguiu entrar. Por que você fala como se conhecesse pessoalmente a grande heroína? Eu a conheço. Elaine mordeu os lábios com força com suas palavras. Por mais que seja grata por ele ser seu benfeitor, ela não suportava o fato de ele estar brincando com o herói que ela admirou a vida toda. Por favor, não diga bobagens como essa. Agora que penso nisso, sua cabana estava toda coberta com a biografia de Araceli Hinekal. Você a respeita tanto assim? Elaine silenciosamente acenou com a cabeça e Seldon sorriu. É incrível, mas parece estranho ao mesmo tempo. Desculpe. Nada. Por enquanto, vamos rapidamente. Temos um barco voador. Barco voador? Por que você está gritando? E se você for pego? Desculpe. Depois de ouvir as palavras de Seldon, Elaine suprimiu seu coração, que começou a bater como um tambor com excitação. Ela sempre quis voar ali, mas muito havia abandonado esse sonho porque não passava de uma pobre camponesa. Vendo a garota com uma expressão animada pintada em seu rosto, Seldon fez uma expressão amarga. Ele não sabe o que ela espera, mas o barco voador não será tão emocionante e divertido quanto ela imagina. Afinal, ele tinha um palpite de que o movimento deles já havia sido detectado pelos androides. É apenas uma questão de tempo até que eles os alcancem. Vamos, depressa. Sim.
Barcos voadores famosos ou um pouco maiores geralmente têm nomes associados a eles, mas Xiao Seldon comprou apenas uma passagem para um barco voador sem nome. O 12º barco voador que eles iriam embarcar era enorme. Para comparar, era tão grande quanto um navio de cruzeiro na terra. E como era o barco mais barato da região, haveria muitos passageiros nele. Uong! Com um barulho estrondoso, o barco voou alto no céu. Uau! Elaine exclamou enquanto ela estava no convés com o capuz ainda levantado. Seus olhos estavam brilhando quando ela olhou para o chão. As pessoas parecem formigas, sim. A torre mágica ficou menor que o brinquedo modelo que eu tinha em casa. Uau, isso é muito legal. Como esses barcos voam. O cristal flutuante está sustentando. Os magos controlam todo o barco determinando a saída e a direção do cristal flutuante. Uou, você está ouvindo? O barco voador aumentou gradualmente sua altitude. Eventualmente, subiu acima das nuvens. Como a superfície externa era protegida por um escudo de pressão, não havia necessidade de se preocupar com a diferença de pressão. Observando a curiosa e animada Elaine vagar pelo lugar, Xiao Seldon também tentou desfrutar de um breve momento de lazer. Mas naquele momento, do nada, o deck virou um caos. O quê? É um show de mágica. Armaduras. Debaixo do barco voador, uma criatura monstruosa não identificada, vestindo uma armadura de aço preto, apareceu. A energia do alvo foi detectada. Exterminar. Droga. Xiao Seldon xingou. Ele prontamente correu em direção a Elaine enquanto 12 androides do tipo B cercavam o barco voador e esticavam os braços. Wing. Brum. A. Ajuda. Quando um feixe vermelho foi disparado da mão do androide, o caos se instalou no convés. Seldon. Fique calma. Quando todos os olhos dos androides estavam focados nela, Elaine soluçou e caiu de bunda. Eles são mais fracos que os últimos. No entanto, ele ainda se recusou a diminuir sua vigilância. Tung. Tung. Assim que vários androides pousaram no convés, Xiao Seldon correu para um deles e estendeu a mão. Whoosh! Em um instante, um androide parou de funcionar quando ele enfiou a mão direita na área do peito antes de puxar seu núcleo de energia. Pouco depois de jogá-lo na área do peito de outro que estava correndo ao lado dele, Seldon se virou e balançou o antebraço para encontrar o punho de outro de frente. Quang! Seguiu-se uma breve luta. Assim como antes, quanto mais suportasse, mais desvantajoso ele se tornaria, pois tinha que proteger o povo sozinho. Ao deslizar a mão oposta no ar e puxar uma lâmina de éter, ele tentou se livrar rapidamente do androide à sua frente. Infelizmente, foi bloqueado pelo sabre de luz de outro androide saindo do lado. O inimigo usa esgrima. Varredura de esgrima concluída. Reforçando a si mesmo para lidar com o estilo de luta dos humanos. TSK outro dia, Xiao Seldon usou esgrima ao lutar contra um androide. Lá, ele os destruiu em apenas 2 golpes. Então julgavam a esgrima como uma técnica desconhecida, mas agora já haviam criado uma contramedida para combatê-la, lutando com habilidade atlética aprimorada em vez de mágica. O que significa que sua esgrima e magia já haviam sido compreendidas por eles. Devo usar a Winchester? No entanto, desistiu da ideia. As armas não eram adequadas para lidar com um grande número de inimigos de perto. Além disso, a Winchester era uma arma de fogo tipo atirador, o que significa que leva tempo para disparar outra bala. A escolha que Xiao Seldon tinha agora era usar a espada de éter. A estrela perdida do amanhecer enfraquece o oponente aplicando um debuff, então não era adequada para lidar com coisas não vivas. Levantando relutantemente a lâmina de éter, ele se moveu rapidamente usando a técnica celestial do deus do vento Dharma. Jogo de pés, era uma técnica misteriosa que mesmo aqueles com ciência avançada não conseguiam entender. Whoosh! Quando o outro androide foi cortado ao meio, uma série de feixes de laser invadiu seu lugar. Xiao Seldon lançou uma barreira mágica em uma direção, evitou os lasers que não estavam cobertos pelo escudo e bloqueou alguns que apontavam para seus órgãos vitais com suas espadas. Então, ele saltou alto e no ar. Enquanto os androides voavam para persegui-lo, ele usou a habilidade mais uma vez e correu em direção a eles, respondendo a ataques inimigos. Como o computador interno do androide julgou que não poderia bloquear aquele ataque com apenas um único, 5 androides se reuniram e implantaram um escudo de energia. Wing.
A espada de Seldão atingiu o escudo de energia, mas não penetrou, criando apenas uma pequena rachadura. Naquele momento, a luz brilhou na ponta da espada, ela também girou como uma furadeira. Momentos depois, uma agulha afiada de gelo quebrou o escudo de energia e avançou em direção ao androide. Quando a cabeça de um androide foi arrancada, o escudo de energia desmoronou naturalmente, e as formações dos outros androides também desmoronaram. Bang! Quando um braço mecânico agarrou suas mãos, Seldão o abraçou e o jogou no chão. Então, quando outra máquina bateu em sua cabeça e disparou um laser, Seldão bloqueou ou desviou com a lâmina de éter. Enquanto isso, Elaine estava escondida em um canto e assistia a luta sem nem piscar. Ela estava apavorada e assustada, mas não queria fechar os olhos, afastando-se dele enquanto lutava por ela. Missão fracassada. Seldão soltou um longo suspiro enquanto matava o último androide. Ele então correu para onde Elaine estava escondida. Felizmente, ela saiu ilesa. Elaine, você está bem? Atrás de você. Vírgula. Enquanto a garota gritava, Seldão rapidamente se virou e cruzou os braços em forma de X na frente do peito. No momento seguinte, um androide de pele vermelha colidiu de frente. Quang! Quando colidiram, uma enorme onda de choque se espalhou em todas as direções. Tchá! O corpo de Elaine enrolou no convés por um longo tempo e depois se chocou contra outra parede. Hugo! Sua respiração estava presa na garganta, e ela lutou para se levantar. Porra! Seldão xingou mais uma vez. Ele tinha acabado de lidar com 12 androides, mas agora, outros 30 estavam aparecendo. Além disso, todos os androides que acabaram de chegar tinham habilidades melhores do que os anteriores. Seldão olhou para o vermelho, suando profusamente. No mínimo, os androides estavam no mesmo nível que ele. Se lutassem em uma luta 1 contra 1, tinha certeza de que poderia matá-lo, mas, a partir de agora, essa chance era pequena. 30 androides tipo D e tipo C apareceram cortando o ar e bloqueando-o em todas as direções. Como eles podem mandar tantos? Antes, eles só podiam enviar um único tipo D para o passado, mas depois da última vez, sua quantidade estava aumentando cada vez mais. Isso vai ser difícil. Seldão mordeu os lábios com força. Mesmo que sempre dissesse que só lutava quando tinha certeza da chance de vencer. Talvez, sempre tenha lutado lutas perdidas e teve a sorte de ter vencido. Então, um pensamento repentino passou por sua mente. Espera aí, será que isso vai dar certo? Com isso em mente, Seldão olhou para o chão. Bom, não consigo pensar em outras coisas. Como o que pensava era verdade, ele decidiu. É óbvio. Seldão levanta a lâmina de éter no ar e começa a irradiar mana. À vista, os androides assumiram uma postura defensiva à sua maneira. O poder de combate de seu inimigo era mais forte do que esperavam inicialmente, então tiveram que lidar com ele adequadamente. No entanto, ao invés de atacar, Seldão concentrou toda a mana que havia reunida em suas pernas e correu em direção a Elaine. Ele a tomou nos braços e perguntou, Elaine, você acredita em mim? Sim, sim. Ok, vamos. Espere um minuto. Tchá! Sem ser capaz de terminar suas palavras, Elaine gritou quando Seldão disparou para a borda do convés e pulou da grade. O vento deu um tapa em sua bochecha, mas não foi nada comparado ao medo que ela sentiu. Oh, é assim que eu vou morrer, hein? Elaine pensou. Se ela soubesse que iria morrer tão jovem, teria tentado namorar alguém. Ela pensou assim e fechou os olhos com força. Elaine, uma florida de 18 anos, morre hoje. Adeus mundo. Protagonistas capítulo 236. Por muito tempo, Elaine continuou sentindo o vento bater em seu corpo. A caminho do que ela presumia ser a estrada para o inferno, ela pensou, o que meus pais farão se eu morrer? Ficarão tristes. Mesmo querendo aprender magia, no final não consegui nem dar uma olhada em um livro de magia. Morrer dói? Espero que não. Aquele bolo de morango que escondi, queria ter comido. A propósito, a queda deveria demorar tanto. Por alguma razão, o vento diminuiu quando ela estava imersa em seus pensamentos. E não há nenhuma dor por bater no chão. Ela reuniu coragem para abrir os olhos e levantou a cabeça. Hã? O que viu a surpreendeu. Um castelo gigantesco, um castelo realmente gigantesco, entrou em seus olhos.
Suas torres brilhavam em 5 cores e numerosos pináculos espalharam um campo mágico sutil em várias cores. É definitivamente a primeira vez que ela vê um lugar assim em toda a sua vida, mas por alguma razão, o lugar não parece extremamente estranho. É devido ao fato de ter lido inúmeras vezes sobre este lugar, o mesmo lugar onde a arquimaga Araceli Hinekal selou tudo sobre ela. Hinekal. Higatuma, sim. Iou Seldão colocou Elaine de seus braços e acenou com a cabeça para a pergunta dela. Como ele esperava, o barco voador número 12 passou logo acima de Hinekal Higatuma. A razão era simples. Hoje em dia, o lugar tornou-se uma atração turística imperdível, ao contrário do passado, onde o local era considerado um lugar misterioso e mítico. Durante a batalha com o segundo grupo de androides, quando Iou Seldão confirmou que Hinekal Higatuma estava logo abaixo dele, ele agarrou Elaine sem hesitar e pulou do navio. E, como esperava, a barreira de Araceli não o rejeitou. Nós realmente entramos em Hinekal Higatuma, o legado da Arquimaga. Não é isso que eu disse a você o que iríamos fazer? Elaine viu Iou Seldão com um olhar diferente de antes. Ela até certo ponto sabia que ele era uma pessoa grande e misteriosa, mas, você realmente conheceu a Arquimaga Araceli? Eu não a conheci, eu a conheço. Oi. Mas ouvi dizer que ela desapareceu há 100 anos. Ela está comigo desde aquele dia. Ah! Elaine, que ficou surpresa com as palavras de Seldão, olhou para o céu com o som repentino da explosão. Ela podia ver no céu que androides disparavam mísseis e lasers para romper a cortina azul que se estendia infinitamente. O número deles parece ter aumentado, sim. O exército de androides agora chega a quase 50. No entanto, com sua habilidade atual, eles nunca serão capazes de romper a barreira erguida por uma arquimaga do nono círculo. No entanto, como vinham do futuro, onde desenvolveram um sistema de armas para caçar magos, nada seria impossível. Mesmo agora, o número de androides continua aumentando. Talvez, com o passar do tempo, a barreira também seja quebrada. Mesmo sabendo disso, Iou Seldão não podia fazer nada a partir de agora. Ele só tem que esperar e confiar em Araceli. Assim que ela terminasse seu trabalho, todos os androides voando no céu voltariam para o futuro. Quando isso acontecer, apenas o desenvolvimento de Elaine o aguarda. Ela ficaria mais forte e seria o farol da humanidade mais tarde. 9 de setembro de 709. Quando a ciência começou a dizimar a civilização mágica do Império Vivienda, os sobreviventes se esconderam e enviaram um certo sinal para chamar sua heroína, a Arquimaga Araceli Hinekal, que havia desaparecido há 200 anos. Embora Araceli não tenha recebido o sinal que os magos dispararam com esperança continha o poder de transcender o tempo e o espaço. E atualmente, Araceli colocou sua mana no sinal, amplificando seu poder cada vez mais. A razão era simplesmente ativar totalmente os 9 círculos em seu coração. A Imperatriz Sara olhou para Araceli com preocupação. Seus 9 círculos serão restaurados em uma semana, mesmo sem você fazer isso. O que você fará se algum deles quebrar? O túnel do tempo que eles criaram está conectado ao 27 de março de 609. Araceli respondeu. Se fosse apenas uma viagem normal no tempo, eu não estaria com tanta pressa. Quer se trate de meses ou décadas, se você viajar por tempos diferentes e retornar ao seu tempo original, para todos, exceto para você, isso equivaleria a menos de 5 minutos. Mas são diferentes. No entanto, a técnica usada pelos androides não era a viagem no tempo, mas o túnel do tempo. Literalmente, 2 tempos foram conectados e fluem na mesma velocidade. Se um dia passa em 609, um dia também passa em 709. Se eu perder meu tempo esperando que meu círculo volte naturalmente, mais e mais androides irão para o passado. É por isso que Araceli estava se esforçando. Ela tinha que se mover mais rápido ou seu professor estaria em perigo. Enquanto lentamente descongela seus 9 círculos, os olhos azuis de Araceli ficam ainda mais azuis. Uma única magia será suficiente. Uma batalha entre magos de alto nível não requer muita magia para ser concluída. Como o poder de cada feitiço deles estava além deste mundo, uma batalha entre magos de alto nível terminaria com apenas 3 ou 10 feitiços. A ciência tem uma arma tão poderosa quanto ela? Todo mago já era uma arma em si. É que eles não conseguiram brilhar até agora por causa do número esmagador de androides. No entanto, se fosse uma magia de 9 círculos,
que tinha o poder que ia além dos limites da ciência. A Imperatriz Saara engoliu sua saliva seca e recuou um pouco. Uong! Uma enorme tempestade de mana se espalhou do corpo de Araceli. Embora Saara não fosse uma maga, estava bem ciente de quão grande é o poder de uma Duno no círculo. No entanto, como foi a primeira vez que experimentou o poder diretamente, ela chegou a uma conclusão: se ela ficar um pouco mais forte, tenho certeza que ela pode reivindicar o título de deusa. Flash. Araceli abriu os olhos. Ao mesmo tempo, uma enorme engrenagem dourada se manifestou ao seu redor e começou a girar. Diante desse espetáculo, a Imperatriz Saar pôde reconhecer imediatamente sua identidade. Era o destino ou o próprio destino que prendia Araceli. Todo ser humano tem um destino certo. Por exemplo, vou tropeçar em 39 segundos ou vou espirrar em 3 segundos, etc. Todos os eventos que acontecem com essa pessoa e cada ação dessa pessoa foram determinados pelo destino. Talvez ela pudesse até ver algo em algumas dezenas de segundos ou até um minuto no futuro. Além disso, parecia ter chegado a um ponto em que poderia mudar seu destino, ou pelo menos parte dele, se quisesse. Em termos mais simples, Araceli atingiu um nível que torna possível até mesmo a manipulação da realidade com a magia. Como? Saar ficou atordoada. No entanto, não foi devido ao fato de seu verdadeiro poder ser melhor do que ela pensava. Pelo contrário, foi por causa do que Araceli decidiu fazer. Se fosse tão poderosa quanto ela, seria capaz de fazer algo assim? Deixando todo o seu poder, riqueza e conquistas para trás, só para poder ficar com alguém? A Imperatriz Saar duvidava que pudesse fazê-lo, porque se fizesse, tinha medo de se tornar um incômodo para a pessoa que gosta. Ou até morreu sem poder fazer nada por ele. Parece que eu também preciso ser mais decidida. Quando a Imperatriz Saar viu Araceli abrindo os olhos, o espaço já havia virado de cabeça para baixo. Ela quase inadvertidamente tropeçou no pé por causa disso, mas conseguiu manter a calma. Quando, sem aviso, eles já haviam sido transportados para o Vale do Coração adormecido em um piscar de olhos. Araceli disse a Saar: você pode me dar algum tempo enquanto preparo o meu feitiço? Isso não deve ser problema. Farei o meu melhor. Dito isso, Araceli voou alto até as nuvens e juntou as palmas das mãos. Enquanto engrenagens douradas giravam violentamente em suas costas, ela começou a corrigir lentamente seu destino. No solo, a Imperatriz Saar podia sentir vividamente o poder da garota se movendo além do céu e alcançando o universo. Seu poder mágico era gigantesco e aterrorizante a ponto de qualquer um poder senti-lo, mesmo que não tivesse uma habilidade de detecção ou mesmo humana. Momentos depois, alarmes soaram por todo o vale onde o coração dormia. Sinalizava que uma crise chegaria ao coração da Stellar Horizon, a sede da ciência. Apenas 30 segundos após o alarme soar, o céu se abriu e dezenas de mísseis começaram a cair sobre a Imperatriz Saar e Araceli. Se atingi-las ao chão, elas serão destruídas sem deixar vestígios. Mesmo sabendo desse fato, a Imperatriz Saar apenas riu. Eu não sei por que você acreditou em mim e me deixou com essa função, mas ela retribuirá tanto quanto a confiança que recebeu. Quando exalou um hálito quente, o vapor se formou no ar. Araceli era uma maga que alcançou o auge da magia espacial. Nenhum humano deveria ser capaz de competir com ela. Enquanto isso, a Imperatriz Saar era alguém que tinha uma compreensão incomparável do tempo. Ao contrário de sua ciência, que viaja entre o tempo perfurando artificialmente buracos no tempo para criar caminhos, ela viaja usando o próprio fluxo do tempo. Embora seja mais lento que o caminho da ciência, e ela não poderia ir tão longe quanto o deles. Lidar com o fluxo significa que era possível até revertê-lo e manipulá-lo. A diferença de entendimento logo se tornou aparente. Quando Saar cerrou os punhos e moveu-os no sentido anti-horário, os mísseis que estavam voando para ela começaram a correr na direção oposta. Brum! Os mísseis logo retornaram ao lançador e explodiram. Belos fogos de artifício bordaram o céu noturno. No entanto, a Imperatriz Saar sorriu, como se não fosse deixar a constelação brilhar mais do que ela. Um nível não observável de onda mágica foi detectado. Encontrar caos de exterminar. O inimigo tem habilidades técnicas não registradas. Mas os mísseis não eram a única arma. Mais de 100 soldados androides estavam descendo do céu. Ao mesmo tempo,
Eles levantaram o braço direito e dispararam pequenos mísseis contra a Imperatriz Saar de todos os lados, sem deixar uma única lacuna. Saar rapidamente ergueu os braços, mas era impossível voltar o tempo todo como ela fez antes, devido ao fato de haver uma quantidade limitada de algo que ela poderia reverter a tempo. E como eles mandaram muito de uma vez, o poder dela não era suficiente. Mas ela também tinha uma maneira de lidar com isso. Se é impossível voltar no tempo, eu só preciso congelá-lo. O nome da técnica era Tumilocon. Depois de congelar todos os mísseis, ela os regrediu no tempo um por um. A visão era única. Mísseis foram lançados, mísseis que pararam no ar e mísseis que voltaram para a direção de onde vinham. Os androides dispararam lasers e mísseis enquanto desviavam dos que voltavam para eles, mas nenhum atingiu a Imperatriz. Identificar a trajetória de ataque do inimigo. Como eles tinham computadores, Saar também esperava que seus ataques fossem lidos. No entanto, ela apenas sorriu com a tentativa. Vocês estão tentando identificar alguma coisa? Acho que não vão conseguir. Clique. Quando Saar estalou o dedo, outros 12 androides apareceram de repente no ar, dispararam um laser em seu aliado e depois desapareceram novamente. Os 12 lasers atingiram com precisão o inimigo e, quando foram destruídos, o outro androide ficou confuso. Tempo de carregamento. Até agora, apenas parar e reverter o tempo foram utilizados, mas desta vez Saar usou uma técnica que traz o evento passado para o presente. Ela poderia fazer isso o dia todo. No entanto, havia algo que Imperatriz Saar não poderia ter imaginado. Inimigo pode convocar ataques passados. Prepare-se para o contra-ataque carregando todos os dados de ataque até o momento. Os androides deviam registrar cada movimento que fizessem em um banco de dados. Isso. Toda a sua técnica foi combatida. Portanto, ela não teve escolha a não ser pegar uma espada e empunhá-la enquanto usava a aceleração do tempo e a aceleração cognitiva em seu próprio corpo. Mas mesmo com esses impulsos, ainda era impossível lidar com todos eles sozinho. Reforço adicional chegando. Android tipo B, time 1009 12 unidades. Confirme a participação na batalha. Os reforços continuaram a chegar e Stellar Horizon também apareceu no céu. Sarah enxugou o nariz sangrando e se dedicou a se defender de qualquer ataque. Ela tentou o máximo que pôde para não deixar nenhum ataque cair sobre Araceli. Um míssil parou na frente do nariz de Araceli e caiu no chão. Uma brisa de laser passou pelo cabelo de Araceli e as ondas de seus raios sacudiram o ar ao seu redor, mas nada poderia prejudicá-la. Graças a isso, Araceli conseguiu se concentrar apenas em sua magia sem pensar em mais nada, e quando a Imperatriz finalmente atingiu seus limites, a energia explodiu do corpo de Araceli enquanto seus olhos azuis dominavam o mundo. Centenas de androides explodiram em chamas. Mesmo que Araceli ainda não tivesse lançado seu feitiço, as ondas de magia vazando do feitiço sozinhas tinham poder destrutivo suficiente. Perigo, 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 preparando-se para ataques inimigos. Parecia que uma ordem urgente estava vindo de Stellar Horizon, que sentiu o perigo de Araceli. No entanto, já era tarde demais. Ajoelhada no chão enquanto segurava sua cabeça pulsante, Saar olhou para o céu. Lá, algo semelhante ao sol branco puro estava caindo. Era enorme, brilhante e quente. A ciência obviamente não poderia conjurar algo assim. Ficou claro que era magia de verdade. Análise de forma de onda de energia. Incapaz de defender. Todas as instalações serão fechadas e entrarão no modo de evacuação de emergência. O horizonte estelar começou rapidamente a voar na direção oposta, mas o gerador fixo no solo jamais seria capaz de evitar. Com um rugido ensurdecedor, um deslumbrante flash de luz cobriu a área. O tempo que levou para o coração de Stellar Horizon morrer foi realmente rápido. Como o coração foi destruído, eles não poderão mais viajar no tempo. É isso, é isso. Nem mesmo tendo mais forças para flutuar seu corpo, Araceli, que caiu no chão, sorriu maliciosamente. No entanto, naquele momento, uma parte do Stellar Horizon estava mais uma vez mostrando sua forma gigantesca no céu. Em cima dela, centenas de androides que nunca haviam sido vistos antes, cobriam o céu noturno. Eles trouxeram vários androides para um propósito: lutar contra Araceli Rinekal. Mas já era tarde porque a garota havia cumprido sua missão. Agora eu posso morrer em paz. Em primeiro lugar, ela estava preparada para morrer aqui.
No entanto, quando pensava em alguém que ficaria triste depois que ela desaparecesse, seu coração doía. Mesmo se eu não estiver lá, tenho certeza que o professor ainda poderá viver. No entanto, ela gostaria que pudesse ver o rosto dele uma última vez. Hã? No entanto, de repente, um sentimento desconhecido tomou conta de seu corpo. Ela reuniu todo o seu poder restante para abrir os olhos. Uma vez que seus olhos azuis foram abertos, pôde ver algum tipo de criatura que ela não conseguia explicar, exceto que era magnífico. Tinha asas demoníacas nas costas, chifres dourados que desafiavam o céu, lindas listras brancas por todo o corpo, olhos dourados, corpo de lagarto e cabeça de dragão. Não era tão grande quanto os Telorizon, mas sua presença até fazia o sol empalidecer em comparação. Um dragão. Araceli não duvidou que a figura era um dragão. O ser lendário que se diz aparecer repentinamente em um mundo em crise, o salvar e depois desaparecer novamente. Ele circulou pelo céu antes de fazer contato visual com Araceli. Eu vim aqui porque o sinal de resgate estava muito intenso. Mas já acabou? Hã? A voz vívida que ressoou em sua cabeça era muito boa e bonita. Ela não sabia dizer se era de menino ou de menina. A linha tempo está mudando. Não sei o que vocês fizeram, mas alguém que pode viajar no tempo mudou o passado com sucesso. A expressão do dragão não pôde ser distinguida, mas de alguma forma parecia estar sorrindo. Parabéns. Você conseguiu proteger seu mundo. Em troca de me dar um bom espetáculo, dou-lhe um presente. Araceli olhou fixamente para o objeto azul em forma de cubo que havia caído em seus braços. Quando ela levantou a cabeça novamente, várias outras figuras apareceram além do céu. Com o aparecimento dos unicórnios, criaturas semelhantes a humanos, anjos e uma figura que se parece com uma cobra, o dragão falou apressadamente. Oh! Meus amigos estão me esperando, então preciso ir. Desejo-lhe boa sorte. Em suas últimas palavras, Araceli fechou os olhos. E o mundo mudou lentamente nesse meio tempo. Urong. 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 Mesmo em meio ao barulho alto do próprio mundo se abrindo, Araceli conseguiu ter um doce sonho depois de um longo tempo. No entanto, era apenas um sonho extremamente comum viajar pelo mundo com alguém que ela amava muito. De Protagonistas capítulo 237. 28 de março de 609 Os androides finalmente conseguiram romper a barreira de Hinekal-Higatuma, que era intransponível até agora. Neste momento, o número de inimigos chegou a 300. Se uma luta começasse, Elaine e eu estaríamos em perigo. Mas de repente, detectando mudanças na linha do tempo, um a um, os androides no ar começaram a desaparecer. No topo, as nuvens e barreiras que eles perfuraram e rasgaram foram restauradas ao seu estado original instantaneamente. Todos os seus mísseis também desapareceram sem deixar vestígios. Hã? Elaine também sentiu algo estranho, então ela abriu os olhos bem fechados e olhou para o céu. Enquanto isso, relaxei meu aperto na espada de éter e disse, Elaine, está tudo acabado. O mundo gradualmente ficou branco. Estou acostumado com isso agora porque já experimentei inúmeras vezes antes. Talvez porque o motivo da minha existência nesta linha do tempo tenha desaparecido. Eu estava sendo transferido para o fuso horário original, que é o ano 709. Agora você está segura. Sério? Elaine tinha uma expressão perplexa no rosto quando me viu envolto em luz branca. Então ela perguntou lentamente. Você vai embora agora? Sim, meu trabalho acabou. Ela tentou dizer mais, mas eu a interrompi dizendo minha opinião primeiro enquanto apontava para trás dela. Elaine, olha atrás de você. A garota seguiu minha mão e olhou para a vista panorâmica de Hinekal-Higatuma, que brilhava em muitas cores. É o que você está esperando há tanto tempo. A torre atrás dela já foi um prédio da Vivenda Academy, e agora era o único lugar no mundo que supostamente mantinha o legado de Araceli. Em tal lugar onde residem os sonhos de todos os magos, pode uma garota curiosa que aspira a ser uma maga resistir ao zelo pelo aprendizado? Claro que não. Vamos, espere um minuto. Alguém como eu pode realmente aprender magia? Claro que sim. Eu disse que vim do futuro, não disse. Nesse futuro, você é a arquimaga da época. Ainda não acredita no que eu disse? Não. Eu acredito. Ela hesitou e murmurou algumas palavras, então olhou nos meus olhos. Mas, você está realmente voltando para o futuro, certo? Sim. Eu acho. Se sim, tudo bem então.
Ela sorriu amplamente e acenou com a cabeça. Vou estudar muito até lá. Até lá? Antes que eu pudesse perguntar por que ela escolheu essas palavras, o mundo ficou embaçado. Retornando ao fuso horário original. No dia 31 de março do ano 699, o protagonista Partelian, que perdeu completamente a probabilidade, foi derrotado pelo personagem coadjuvante Arquimaga Elaine. A história é virada de cabeça para baixo. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 400 mais 120. Seu nível foi aumentado em 15. Seu nível foi aumentado em 3 adicionais depois de caçar com sucesso um protagonista que absorveu a maior parte da probabilidade do seu mundo. Seu nível foi aumentado em 3 adicionais ao caçar o protagonista que tinha uma chance extremamente pequena de ser caçado. 4.000 dias de força vital foram pagos. Essas mensagens flutuaram diante dos meus olhos. Pela aparência das coisas, parece que o poder do Partelian do futuro excede o rank SSS. A propósito, acabei de caçar um protagonista que era um pouco mais fraco que o Dharma Supremo. Devo atrasar a distribuição de habilidades desta vez também? No momento em que quis dizer a interface esses pensamentos, um pequeno erro ocorreu durante o processo de viagem. Dia 1 de setembro de 709, mundo abandonado BZZZTTTT. Uma mensagem de erro apareceu e um ar sinistro passou pelo meu rosto. Hã? Um erro ocorreu? Eu vi inúmeras mensagens de erro até agora, mas a maioria delas eram mensagens relacionadas ao protagonista. Mas o que é isso? Ocorreu um erro durante o processo de viagem. O que é isso? Subi a colina perto de mim para tentar entender e dei uma olhada rápida na área. Naquele momento, percebi que algo estava estranho. Por alguma razão, não havia vento algum, exceto logo depois que cheguei a este mundo. Então, me tornei totalmente consciente. As nuvens no céu, as folhas de grama, a água no rio e as gotas de água espirrando, cada uma delas estava imóvel. Mas o que diabos é isso? Ei, interface, o que está acontecendo? Mas não houve resposta. Interface? Houve momentos em que a interface ficou silenciosa sim. No entanto, ela nunca se calou diante da pergunta que consideramos importante. Naquele momento, pude sentir outras coisas estranhas. Não há seres vivos aqui. Nem mesmo um pequeno inseto foi encontrado no chão. O espaço estava cheio de silêncio. Essa sensação realmente me levou ao medo. Acalme-se. Ah! Obrigado por estar aqui. A voz calma do vaso ecoava no silêncio, onde nem o vento soprava. É realmente reconfortante ter algo familiar neste lugar estranho e desconhecido. Parece estranho lá. Lá? Eu não tinha ideia do que deveria fazer aqui. Portanto, pela primeira vez, não tive escolha a não ser confiar no senso aguçado do vaso, que sempre ignorei. Atravessei o mundo silencioso e imóvel. Atravessamos montanhas, passamos por algumas cidades e cruzamos muitos rios. Mesmo coelhos comuns não podiam ser vistos nas montanhas. A cidade onde poderia haver uma população flutuante de milhões estava vazia. Ainda por cima, como o sol não se punha, não sabia quanto tempo havia passado. E como a exibição do tempo da interface foi interrompida, tive que contar a hora sozinho. Finalmente, chegamos a um certo vale enorme. Embora, por ser completamente seco e deserto, fosse muito improvável chamá-la de vale, a palavra canyon é mais apropriada. No entanto, ao contrário de todos os lugares, existem coisas vivas aqui. Ainda por cima, era um lugar que parecia ter sido atingido por algum tipo de desastre. Pude ver alguns restos de um edifício que havia sido quebrado a ponto de sua forma ser irreconhecível. No entanto, a forma original do edifício não me importou porque o que me chamou a atenção foi a estranha estrutura situada no meio do vale. Elgate. Era uma estrutura muito parecida. Embora Araceli tenha dito que o Elgate apareceu no ano 709, no futuro ocupado pela ciência. Em outras palavras, era uma história que havia desaparecido. Por que diabos o Elgate ainda está aqui? Mesmo em um mundo onde tudo parou, o Elgate ainda estava lá. Próximo a ele, pude ver algo na forma de um humano se movendo ativamente. Lentamente, me aproximei e verifiquei suas cabeças. No topo de suas cabeças, flutuava uma mensagem que eu tinha certeza de que era uma hashtag de protagonista. Já vi coisas assim antes. Estava em cima da mulher não identificada que veio lá de dentro. E os caras na minha frente agora tinham uma aparência semelhante àquela mulher.
Desembainhei minha espada e me aproximei lentamente. No entanto, eles apenas olharam para mim sem mostrar qualquer tipo de hostilidade. Em vez disso, inclinaram a cabeça para mim antes de retornar aos seus deveres, como destruir o chão ou anexar algo a ele. Algo está estranho. Da última vez, aquela mulher disse que ia me matar, mas por que eles estão agindo assim agora? Vocês. O que são vocês? Quando fiz essa pergunta, todos viraram a cabeça para mim ao mesmo tempo. Por causa da imensa pressão que senti deles, involuntariamente dei um passo para trás e assumi uma postura de batalha como se a bondade que acabaram de mostrar para mim não passasse de uma ilusão. Posso ganhar? Não, era absolutamente impossível. Não eram inimigos que pudessem ser derrotados pela força em primeiro lugar. Eles também tinham o poder da probabilidade por trás deles, e cada um era semelhante ou maior do que a probabilidade atrás de mim. No momento em que mordi meus lábios e estava prestes a ejetar a lâmina de éter, seus movimentos pararam. Então, de repente, inclinam suas cabeças para algum lugar. O som dos sapatos batendo no chão ecoou claramente, apesar do ar não reverberar e nenhum som ser transmitido. O centro da estrutura parecida com o Elgate rachou e alguém lentamente saiu dele. Hã? Não consegui dizer nada quando vi a figura. Sério. Por que você veio aqui? Estava tão curioso sobre o mundo abandonado. Embora a figura usasse óculos, tivesse um penteado diferente do meu e vestisse um terno marrom que eu nunca tinha usado na vida, não há dúvida. A figura era eu. Não é apenas alguém que se parece comigo. Eu poderia dizer que ele era eu. Mesmo que fosse uma pessoa completamente diferente de mim. Pelo tom de sua voz, sua expressão e até mesmo suas ações, era diferente. No entanto, ele era eu. Eu. Por quê? Como? Ele lentamente se aproximou enquanto acenava com a mão. Então todos os protagonistas da área começaram a fazer seus trabalhos novamente como se nada estivesse errado com nossa situação. Por que ele está tão confuso? Oh, isso mesmo. Esta é a primeira vez que nos encontramos, certo? Como cumprimenta alguém que encontra pela primeira vez mesmo. Prazer em conhecê-lo. Eu ouvi muito sobre você. Não, não, não. Deveria haver uma saudação melhor. Então a figura disse com um sorriso de cobra. Ah, tá na hora de eu me apresentar, né? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Euseldão. Você já ouviu muito o nome, certo? Uau! Parece que escolhi minha saudação corretamente. Estou orgulhoso de mim mesmo. Quem diabos é você? Eu não disse que meu nome é Euseldão. Acima de sua cabeça, algo brilhou antes de desaparecer. Há apenas uma coisa que deveria estar naquele lugar, a hashtag do protagonista. No entanto, aquelas hashtags eram estranhas. Quanto mais eu tentava, mais tentavam desaparecer. A propósito, você arruinou meu plano esplendidamente. Se tivéssemos absorvido com sucesso este lugar como planejado, poderíamos ter criado um mundo completo. Por que está tão obcecado com esse tipo de história? Sério. Eu não entendo. O quê? Não, não, não. Bem, isso não importa mais. Uma existência gigantesca no mundo completo até deixou suas pegadas aqui. Sem saber, eles ajudaram nossa causa, para que eu possa continuar com meu plano. Do que você está falando? Então, o outro Yoseldon me disse, a propósito, eu quero te perguntar. Por que está aqui em vez de retornar ao seu mundo? Por que simplesmente não faz o que normalmente faz? Ah, certo. Você não pode retornar à Terra porque sua interface se foi, não é? Peço desculpas por isso. Sua interface ficará um pouco ocupada de agora em diante, pois pedi ela para fazer um monte de coisas. Portanto, você não poderá mais receber pedidos. Não é sua filosofia colocar emoções no relacionamento que tem, certo? Sim. Essa era, sem dúvida, a minha filosofia. Mas, por que esse cara sabe disso? O que aconteceu com a Inter? Não, ela. Você se sentiu apegado de novo? Bem, ela está bem. Só está ocupada. Se você está realmente pensando em procurar por Reina Ju, seria melhor você não procurar mais pela sua interface. Isso será o melhor para vocês dois. O quê? Qual é o problema? Por que está tão surpreso? Você também não estava vagamente ciente disso? Naquele momento, todas as memórias que compartilhei com a interface correram para minha mente. Eu realmente não sei nada. Eu não estava ciente disso? Há muito tempo,
Quando acabei de voltar do mundo das constelações, pude vislumbrar o rosto da interface. Naquela época, ela estava envolta em luzes, então era impossível para eu olhar diretamente. No entanto, lembrei-me de que poderia ter um certo sentimento familiar dela. Desde então, tenho vivido com a minha dúvida. Afinal, simplesmente não fazia sentido. Por que ela me deu essa chance? Por que me deu esse poder? Por que queria que eu fosse feliz? Só havia uma resposta: não. A interface. Percebendo isso, eu caí no chão. Mas já era tarde demais. Originalmente, teria sido um grande problema se você dissesse algo assim. Bem, graças ao plano que deu errado, as coisas foram resolvidas rapidamente. Então não importa agora. Por isso, desta vez, terei que mandá-lo para casa. Originalmente, não havia tal serviço, mas como é uma existência muito importante para mim, farei isso por você. Você caçou com sucesso o protagonista deste mundo, retornando a seu mundo original. Mas, ao contrário do normal, não foi a voz da interface quem disse essas coisas, mas a voz de um homem sem emoção, eu. Assim que ocorreu a mudança dimensional, o outro Yo Seldon sorriu. Era um sorriso que eu nunca tinha visto antes, então fui envolvido por uma terrível sensação de estranheza. Você trabalhou duro para mim até agora. Infelizmente, este é o momento de desistir. Eu não te disse? Eu quero um mundo onde qualquer um possa ser o protagonista e cada um possa desenhar sua própria história. É por isso que o designei como protagonista de todas as histórias. Portanto, atenha-se ao seu papel até o fim. Para todos nós. Logo depois que essas palavras terminaram, eu me encontrei de volta à terra. Sentei no chão e segurei minha cabeça. Foi muito difícil para mim aceitar o que tinha acabado de acontecer. Interface. Por via das dúvidas, tentei chamá-la. Alguém com uma voz gentil que sempre me deu forças, tornou-se meu ajudante e sempre ouviu minhas preocupações quando eu estava lutando mentalmente. Reina. No entanto, não obtive resposta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.